começando mais um episódio do podcast Bora Rampar, projeto da Chianca Softwares, para falar sobre gestão, empreendedorismo, criatividade, inovação e muito mais. Eu sou Lila Azevedo, host e diretora de experiência da Chianca Softwares. Estou aqui com o host bem atrevidinho, que você já conhece, que ele é intruso. E quem quer saber dessa história do intruso, não perde, tá sempre rolando lá no Instagram da Chianca, no Instagram do Bora Rampar, no meio da Daniela Chianca. Então, Júnior, se apresente, Entrão. Ela me ama. Meu nome é Júnior Chianca, líder de marketing e vendas aqui da Chianca Softwares. E estamos aqui, né, Lila, com um grande convidado que a gente veio diretamente da Europa. Diretamente da Europa, meu amigo. Ele veio... Não, tem que chamar ele. Eu que sou o intruso agora. Vini de Oliveira. Seja bem-vindo. E eu quero que você se apresente, porque você é tanta coisa que eu não quero correr o risco de esquecer alguma coisa Além de intruso. Hoje o intruso aqui sou eu. Pessoal, primeiramente, obrigado aí pelo convite da Chianca Software, de Lila, Junião e toda a família aqui da Chianca, que é um grupo que faz um trabalho incrível, que já extrapolou o estado da Paraíba e é um grande exemplo para a gente de empreendedorismo. E muito obrigado de verdade estar aqui com vocês hoje. Bom, eu faço um bocado de coisa mesmo, né? Hoje eu estou morando em Lisboa, em Portugal, onde faço meu doutorado na Universidade de Lisboa em modelagem de negócios para startups e pequenos negócios, consultor do Sebrae pelo Brasil, escritor, professor, um pai apaixonado, flamenguista com muito orgulho, não, Julião? Isso aí. E em breve teremos 2 grandes títulos. Eu não sei como é que vai ser editado isso aqui, então vamos só dizer que em breve. Mas enfim, é uma honra estar aqui, porque esse papo seja leve, que seja maneiro e que principalmente ajude quem estiver nos assistindo ou nos escutando aí depois nas plataformas. Pois é, gente. Eu tive a oportunidade já de fazer várias coisas com o Vini, vários trabalhos com o Vini. Ele é mentor, é consultor, é professor, gente, ele é muita coisa. E com certeza tem muito a agregar aqui para esse papo, né? É o Jedi de negócios, como você fala. A gente realmente tem que sair de casa para fazer a diferença, né? Então, desde que eu comecei a trabalhar, sempre pensei muito nisso. Essa brincadeira do Jedi começou exatamente por isso, porque eu gosto muito de Star Wars e que realmente para o cara chegar a Jedi tem que passar uma trajetória muito grande de preparação, né? Quem gosta de Star Wars sabe que a pessoa primeiro vira Padawan, né? Que é o aprendiz. E é muito tempo que o cara sempre vai questionado. E aí, eu sou bom, eu não sou bom, eu sou bom, não sou bom. Então, os Jedi é que elegem você, né? Então, é um ponto importante. Até uma referência para quem estiver nos assistindo, quem quiser entender até melhor sobre isso, se você é bom ou não em algo, leia um livro Outliers, do Malcolm Gladwell, que ele fala da teoria das 10.000 horas. Então, isso é muito importante, isso é uma dica interessante para você que estiver nos assistindo aí. Já pegando esse gancho da tua trajetória, eu queria saber como você começou, né? Tipo, onde foi que virou a chave para você ser esse empreendedor, esse mentor, esse consultor e tá tão inserido no mundo dos negócios? Começou mesmo no início? Do início. Pronto, o início comecei quando eu quebrei minha primeira empresa aos 11 anos de idade. Literalmente quebrei, né? Que eu morava em Mandacaru, é um bairro popular aqui de João Pessoa. Quem estiver de fora de João Pessoa não deve, talvez não conheça. E sou carioca de nascimento. Quando a gente se mudou para cá, meus avós moravam lá, eu tive que passar um tempo morando com eles. Tinha um grupo escolar muito próximo da minha casa, e ali eu vi uma oportunidade de negócio de vender din-din naquele grupo. E aí eu cheguei a pedir minha mãe um dinheiro para comprar um isopor. Ela, por que você quer um isopor? Ela disse, eu vou vender din-din ali no grupo, aqui na rua. Eu disse, tá certo, ela me ajudou a fazer os din-din e tal. Eu fui no horário do intervalo da manhã, vendi o din-din. E aí, como tinha muito tempo ainda, eu tinha acabado o estoque rápido, eu disse, eu vou correr em casa para pegar mais din-din e vender. Cada lugar do Brasil chama um nome, viu, pessoal? No Rio de Janeiro é sacolé, em Pernambuco é dudu, enfim. Chup-chup, tem de vários nomes aí. E aí, o que acontece? Nessa coisa de correr em casa para pegar mais estoque, eu tropecei e caí por cima do isopor. Ai, meu Deus. Acabou com o seu negócio. E literalmente quebrei o meu negócio, né? Então, é um exemplo de coisa que o empreendedor passa, muitas vezes na ânsia de você querer fazer mais do que você tem capacidade, sem preparo, e aí você acaba cometendo esse tipo de erro, né? E aí minha trajetória, fiz escola técnica, comecei a ter essa desenvoltura nos negócios, já nessa relação que a gente tinha da forma de estudar dentro da escola, que era uma escola muito mais livre do que uma escola tradicional. Fiz meu curso de jornalismo, trabalhei com internet já há muitos anos. E quando eu estava fora do Brasil, até antes de eu sair do Brasil pela primeira vez, eu não tinha realmente essa visão do que era empreendedorismo. E quando eu fui morar em Londres,
tive a oportunidade de morar 6 anos lá, foi quando eu comecei a perceber que eu tinha que me desenvolver e abrir possibilidade para outras coisas. E não só ficar naquele estágio inicial de morar fora do Brasil, que é do subemprego. É muito normal para todas as pessoas. Então eu lavei muito banheiro de academia, lavei muito prato em restaurante, fazia mudança, distribuía panfleto na neve, no frio, no inverno lá em Londres, enfim. Fiz muita coisa para me manter. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que me diferenciar. Estava surgindo ali um empreendedor que eu não sabia o que era. Porque na minha família ninguém empreende, todo mundo é funcionário, ninguém nunca desenvolveu essa dinâmica, ninguém incentivou isso. E quando eu fui fora do Brasil, que eu comecei a ter essa experiência de começar a olhar a vida e os negócios, ter um olhar mais gerencial. Foi quando eu fui gerente de uma empresa no mercado financeiro, na parte de tecnologia e atendimento ao consumidor. Então dali eu comecei, Lila, você que é um especialista nessa área, a perceber que o grande diferencial está no ser humano. É isso. A tecnologia ou o que a gente faz, muitas vezes vai ser vista como commodity. Perfeito. Por exemplo, no caso da Chianca Software, existem dezenas, centenas de plataformas similares. Mas o grande diferencial, porque a grande maioria deve fazer a mesma coisa. Algumas coisas a mais, algumas coisas a menos. Mas o diferencial está no humano, no atendimento, no sucesso do cliente e que talvez, vou falar de fora como uma pessoa que, como consultor e saber conhecer bastante da estrutura da Chianca, talvez o grande diferencial da Chianca esteja exatamente aí. Esse olhar humano que faz com que a pessoa, muitas vezes, talvez ela saia, mas vai voltar, porque vai ver que no mercado não tem isso. Perfeito. E vocês sempre têm essa pegada muito diferenciada. Tem aquele... Desculpa, Vini, mas você falando, me veio um insight daquele clichê que é muito real, que é assim, quem não entende de negócio, não entende pessoas. Né? E se as empresas soubessem a importância das pessoas, elas que fazem o negócio fluir. Os clientes são pessoas. Entender os clientes é super necessário. E aí a experiência entra muito nesse fato. Por isso que a gente tem que estudar tanto. E eu e Júnior, por exemplo, que atuamos numa área parecida que é de marketing e vendas, a gente tem que se preocupar em estudar muito mais qualquer outra coisa. Nós temos que estudar muito vendas, porque é o tempo inteiro entendendo como a gente consegue entender melhor o nosso cliente para que a gente consiga entregar as melhores soluções para ele. E principalmente quando a gente trabalha com tecnologia, quando a gente vai ver o nosso cliente na ponta. Então, eu estou vendendo, vamos lá, tem um cliente meu que é dono de um material de construção. O cara é especialista em construção, em obra, em vendas daquele produto, mas quando eu chego para vender um sistema, que eu vou falar de banco de dados, que eu vou falar de uma tecnologia, ele compra mais a minha segurança e confiança que eu estou passando para ele do que ele está entendendo. Total. Então, essa humanização que você fala é isso. Eu traduzir o que a minha tecnologia vai fazer na vida, no negócio dele. Porque para ele entender algo do tipo, não, eu vou no material de construção comprar, eu estou confiando totalmente no que aquele vendedor ali, aquele dono do material de construção, está vendendo para mim o que é melhor para minha obra, né? Então, aí é onde está a expectativa que a gente cria no cliente com a nossa solução. E uma lógica inversa disso, Júnior, que a gente usa muito na área de consultoria e até para pessoas que estão buscando oportunidades de negócio, abrir um negócio, é que alguns estudos demonstram que cerca de 15% a no máximo 20% do sucesso do negócio está relacionado à parte técnica, ao hard skill. Sim. 80% são outros conhecimentos e muito mais ligados ao soft skill. As habilidades. Por isso que a gente precisa ter uma atenção muito grande, porque, por exemplo, eu sou muito ruim de carro, por exemplo. Eu não entendo nada, dirijo mal, enfim, dirijo é o jeito. Mas eu poderia abrir uma oficina mecânica, porque eu trago um especialista, um técnico, um cara que entende de mecânica, ele vai tomar conta dessa parte, eu vou tomar conta de todo o resto, e daí eu vou me apropriando disso aí. Quando eu trabalhei na Odebrecht, foi quando eu desenvolvi mais essa mentalidade de empreendedorismo. Tirando todas essas questões de escândalos e coisas que aconteceram no passado, e eu não tive a oportunidade de nem vivenciar nada disso, porque as obras que eu participava na Odebrecht eram obras privadas. Então era, por exemplo, uma obra para uma petroleira americana chamada Chevron. Então a gente não vivenciava nem de perto nada do que aconteceu, até porque também era numa esfera muito superior ao que o corpo operacional e tático estava. Eu era do estratégico, mas ainda tinha várias camadas para chegar àquele tipo de coisa ali. Tirando isso, a Odebrecht foi uma grande escola de empreendedorismo para mim. Por quê? Por exemplo, estamos montando esse podcast aqui. Esse podcast ele tem uma finalidade de trazer um posicionamento estratégico para a Chianca, através de conhecimento. Isso tem que ser sustentável. Porque se vocês perceberem que não está tendo audiência, se não está tendo conteúdo interessante, é melhor parar o projeto. Isso é uma empresa como outra qualquer. A mesma coisa
a gente fazia lá. Todo e qualquer setor que a gente estivesse liderando, então como eu estava na área administrativa, eu liderei serviços gerais, transporte, os alojamentos, refeitório. Então, por exemplo, na época que eu gerenciei o refeitório, a gente servia 5.000 refeições por turno, manhã, tarde e noite. Então era um volume gigante de coisas e se a gente não tivesse a comida na hora, o pessoal parava de trabalhar. Não tem esse de dizer, vou procurar um lugar para... Onde é que eu vou conseguir 5.000 refeições de uma hora para outra? Então tem que ter um planejamento e aí, aliado a isso, a gente tem que olhar o restaurante nesse exemplo como uma coisa que desse resultado. Então eu tenho que buscar melhorar as performances, melhorar o relacionamento, melhorar o atendimento. Então era um restaurante como outro qualquer. Isso me desenvolveu muito essa visão. Depois de 4 anos que eu morei na África, nesse período que eu trabalhei na Odebrecht, quando eu fui fazer o caminho de Santiago Compostela para fazer um momento sabático na minha vida e pensar um pouco do que eu queria ser quando crescesse, né? Eu imaginava que ia ter mais ou menos esse momento aí. O que eu pensei? Putz, eu acho que está na hora de eu começar a enfrentar o mercado e exatamente tirar o que eu tenho na minha cabeça, deixar de ser egoísta e começar a botar isso para fora. E aí foi na hora de começar a pensar. Eu acho que está na hora de... Como é que eu posso falar para muitas pessoas, ser professor? Como é que eu posso ajudar outras pessoas com as coisas que eu aprendi e ser consultor? E aí fui aliando isso tudo e essa trajetória já vai há bastante tempo aí. E trazendo essa experiência, né, Vini? A gente fez um trabalho bem importante ano passado aqui com o Vini, que uma visão externa para o negócio, como ela amplia as nossas visões. Então, o que a gente traz de conteúdo aqui, por exemplo, no podcast, já é para isso, para quem está assistindo, nos ouvindo, clarear a mente para outras ideias. Às vezes a gente está numa palestra, num evento, o cara está falando ali algo sobre uma coisa e a gente pega aquilo e aplica em algo que você nem imagina, né? Então, essa é a ideia do podcast, trazer esse conteúdo, né? Trazer essa visão sua, que pra gente, por exemplo, foi muito importante. A Chianca tinha, em dezembro de 2021, a gente atuava em 9 estados, né, Lila? E aí a gente iniciou esse ano e a gente colocou como meta, a gente vai atingir 20 estados. Até dezembro. Até dezembro. O que aconteceu? Semana passada, a Chianca atingiu os 20 estados e conseguiu mais que dobrar a nossa atuação em todo o Brasil. Sim. Mas isso foi o quê? Uma visão que a gente teve, um estudo que a gente foi fazendo, foi como é que a gente vai atingir esse público. Então, nos negócios são assim, né? A gente tem que fazer um estudo dos dados, das nossas vendas, do marketing, do atendimento, porque não adianta de nada também a Chianca estar invadindo 20 estados e ao mesmo tempo tá com alguma insatisfação de algum cliente ou algo do tipo. Não adianta de nada tu crescer por todo o Brasil, mas tu não dominar a tua própria região. Então, tem todo um estudo aí que tem que ser feito. Isso é muito arte da guerra, né? Você tem que chegar e tem que fazer uma análise do ambiente onde você está inserido, olhar os seus competidores, como que você vai entrar no mercado e apresentar as diferenças. Então, a empresa tem que estar pronta, né, Vini, também, para receber. E por isso que eu acho sensacional o empreendedorismo, sabe? Porque é tanta coisa, é uma quantidade de variações e possibilidades tão gigantes. Um mundo de informações, de possibilidades. E a gente tem uma brincadeira no mundo de startup, Lila, que a gente diz que a gente compra 10 ideias por R$1. Porque ideia por ideia é muito simples de você ter. E quando você traz essas ideias e você transforma isso aí em ação, em algo e botar a mão na massa, a execução é totalmente diferente. Se a gente colocar aqui em cima da mesa a mesma ideia para nós 3 executarmos, com toda certeza vai sair 3 coisas totalmente diferentes. Agora, a gente tem que pensar sempre que nessa execução tem que ser sustentável. Sustentabilidade, pessoal, nesse caso que a gente está usando aqui o exemplo, não é questão só ambiental, é questão financeira mesmo, de fazer com que o teu negócio sobreviva e prospere. Porque não adianta você ficar no 0 a 0. Tá em cima da bicicleta, já é difícil pedalar. Só se equilibrando não funciona, você tem que pedalar para você se movimentar. É muito difícil uma pessoa que está em cima da bicicleta ela conseguir ficar muito tempo se equilibrando. Por isso que todo negócio ele precisa crescer, nem que seja um pouco. Por isso que você vai sempre se movimentar para frente, porque senão você vai tombar. Tem uma frase que eu gosto muito e eu falo ela repetidas vezes aqui na empresa, em palestras, em eventos, que é potencial sem atitude não significa nada, tá? Então, de nada adianta você ter aí um número de ideias, um mundo de ideias boas, bacanas, aplicáveis, se você não tem a atitude de tirar ela da gaveta e começar um projeto em cima disso. O que é que eu percebo? É que muitas empresas, muitos gestores, muitos negócios têm muitas ideias engavetadas,
Que aí vai o papel também do consultor de dar aquele puxão de orelha, de dar aquele sacode. Bicho, a ideia tu tem, bota a mão na massa, pratica. Se você errar, é mais um aprendizado. Que você erre rápido e você aprenda rápido com esse erro, para que você consiga bivotar. Hoje em dia, aí, os dados do Sebrae, ele já grita várias vezes, né? 84% dos negócios fecham após o segundo ano de formalização. Entendam que 84% dos negócios é um dado absurdo. Mas isso é por falta de planejamento, falta de ação, falta de entendimento mesmo. E aí... E isso é interessante, Lívia, pegar esse gancho para você completar, e que 40% dos empreendedores, eles empreendem por necessidade. Isso é muito doloroso. Pois é. É verdade. E aí, trazendo para esse âmbito aí, sabendo que o Brasil é um país onde tem 99% das micro e pequenas empresas formalizadas, né? São esses pequenos negócios que estão fomentando aí esse mercado. Quais são as principais dicas que a gente pode estar dando para quem está começando, para que erre rápido, para que bivote rápido, para que tenha um plano de ação bacana, para que consiga alavancar suas vendas, rampar seus resultados, para que tenha um sistema de gestão para estar controlando isso, para que tenha uma mentoria, um planejamento, uma aula, um plano de ação, assim, prático, para que consiga acelerar ainda mais esses resultados? Bom, são vários fatores. Eu prego na minha tese do doutorado, que está em desenvolvimento, e minha tese exatamente está focada nisso, em gerar longevidade para pequenos negócios e startups. Perfeito. Eu olho para nessas mais de 600 empresas que eu tive a oportunidade, a honra de ajudar, contribuir de alguma forma, nessa minha trajetória profissional, eu vejo 6 pontos que são muito importantes. Primeiro, o propósito. Perfeito. O que você vai fazer? E a maioria dos modelos não questionam isso. Eu vou fazer isso só por causa do dinheiro? Isso é muito pequeno. Diante do potencial e o que o mercado está nos exigindo. Deixa eu pegar esse gancho, só para Claro. validar ainda mais o propósito da Chianca. Quando a gente fala de negócios, é muito importante que esse propósito ele seja bem elaborado e que esse propósito ele se torne uma cultura na empresa, né? O propósito da Chianca hoje é levar os negócios ao sucesso. Então, todos os nossos Chiancers, todos os nossos colaboradores, a partir do momento que ele entra no onboarding, né, que é a parte de integração dessa pessoa, está muito claro e disseminado o nosso propósito. Se você sair aqui em qualquer sala, desde do Primeira Chance, né, que é o nosso colaborador, até menor de idade, que ele vem através de um programa do governo recente, até o CEO da empresa, os diretores, todos eles vão ter isso muito disseminado. Então, quando você fala em propósito, me abre aí um leque de informações que as empresas não sabem qual é o real propósito delas. E os colaboradores ficam, às vezes, até perdidos dentro do negócio, né? É muito comum isso. Aonde é que a gente está chegando? Qual é o nosso propósito aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Como que eu vou ajudar a tua empresa a crescer se eu não sei o que é o meu propósito nesse negócio? Se eu não sei exatamente onde tu quer chegar? E aí eu já vou pegar mais um gancho para você ajudar aí esses negócios. No Google, gente, tem muita coisa de missão, visão e valores. Mas nada adianta vocês darem um Ctrl+C no Google, não. Entendam qual é a real missão do seu negócio. Entenda qual é a real visão, aonde você quer chegar. E entenda qual é o real propósito, o que é que faz sentido para a tua empresa. O Google ele pode te ajudar ali a direcionar. Mas Ctrl+C, Ctrl+V para o teu negócio não vai funcionar. Eu costumo fazer uma brincadeirinha. Vamos fazer comigo aqui bem rapidinho? Bora. É assim, você abre a mão, fecha a mão, mostra o polegar, abre a mão, faz também, bicho. Fecha a mão, me ajuda. Mostra o polegar, dedo mindinho, abre a mão, fecha a mão, dedo mindinho. Esse é o dedo mindinho? É isso, entendam. O cara vacila, né? Porque o cara acompanha o movimento e não faz o... É isso, mas é porque as pessoas, elas estão, os negócios, né? Alguns gestores estão acostumados a apenas replicar a informação. Lembra que a gente conversa que o conceito do negócio é importante, mas que ele não é tudo? Entenda o que é que você vai conseguir inserir. Entenda como funciona o teu negócio para você aplicar da melhor maneira para o teu negócio. Ctrl+C, Ctrl+V não funciona. Mas ela tá fazendo hipnose, viu? Então tem isso. Tá cheio de mensagem subliminar, PNL e afins. Mas esse lance do propósito, ele é essencial. Quando você se toca disso, você começa a olhar para a sua vida e para as suas interações de uma forma muito diferente. Um elemento muito simples e que ajuda é um conceito que não é meu, é do Simon Sinek,
do círculo de ouro, é você pensar o porquê, o como e o quê. Normalmente a gente vai direto por quê. E esquece de se perguntar por que você está fazendo aquilo. Né? Tanto que tem um dos livros dele que é a ramificação a partir desse conceito, que é comece pelo porquê. Perfeito. E quando você começa a olhar para a sua vida, por que eu estou fazendo isso? Para a sua empresa, por que a razão da existência da Chianca ou da Go Business e dos nossos negócios? Começa a trazer muita clareza. No meu caso, meu propósito de vida é educação e empreendedorismo. Isso me move, me dá energia. Eu começo a trabalhar às 5 da manhã e vou até tarde. Esse final de semana mesmo eu tive que ir a Fortaleza. Então quilômetros e quilômetros dirigindo, indo e voltando, sozinho dentro do carro, pensando, enfrentando os desafios, os riscos de uma estrada, mas com foco na transformação. Se não for isso, você vai abandonar. Sim. Por isso tem tanta gente estressada, tanta gente com burnout, tanta gente com ansiedade, com aflições, com questionamentos, porque elas estão inseridas em ambientes que elas não estão satisfeitas. E isso é uma tônica que reflete em todos os lados, não só para o empreendedor, mas para o colaborador, para as pessoas que estão ao nosso redor, que elas, de repente, muitas vezes não conseguem compreender e ter a sensibilidade de aceitar o nosso gosto. Nossas famílias, muitas vezes, não sei de vocês, mas a minha... E hoje eu olho com muita tranquilidade, mas no começo, a grande maioria das famílias no Brasil, quando a gente fala que vai empreender, elas olham pra gente, não faça isso não entra nisso, não, é muito estresse, ou o bichinho não tá dando certo para nada e vai empreender. E são mentalidades, um mindset de recessão, em vez de ter um pensamento abundante, e que a gente poderia ter um desenvolvimento muito maior. E a nossa sociedade, falando mais do Brasil especificamente, poderia ser muito mais desenvolvida se a gente conseguisse trabalhar essa mentalidade. Eu hoje, por exemplo, estou trabalhando muito com o movimento Empresas Júnior. Estou tentando trabalhar nas universidades essa questão de como a gente pode desenvolver esse pessoal. Então, em várias esferas, o empreendedorismo está direto ou indiretamente. Por isso que o propósito ele precisa estar aliado às coisas que você faz. Se não estiver no DNA de vocês, da Chianca e das pessoas que estão aqui, é um tempo de investimento de uma pessoa que ela vai chegar assim, putz, passei por um treinamento, passei vários meses e parece que eu não fiz nada e não me encaixo. Frustrante, né? Total. Vai ser uma expectativa frustrada para ambos, né? Às vezes a gente acha que esse é o grande fato de você entender o que você faz, de você ver valor no que está fazendo. Então você vai acabar se frustrando a sua própria expectativa. E tem tanta gente que acha que isso é besteira no negócio, depois eu penso nisso, mas quem vivencia, como a gente aqui na Chianca, a gente às vezes vê de fora, o pessoal apresentando aqui a empresa e eles falando sobre isso, sobre levar os negócios ao sucesso e tal, a gente vê o quanto é importante isso dentro do negócio, sabe? E no caso de vocês, a tecnologia que vocês oferecem para as centenas e centenas de empresas, ela é crucial para o sucesso pessoal. Porque se ele fizer minimamente certo o que tem que fazer, não falando muito avançado não, minimamente, se ele olhar o que tem lá dentro, se ele organizar tudo e deixar estruturado, a empresa dele já vai estar muito mais evoluída que a grande maioria do mercado. É o coração da empresa. Um sistema de gestão, hoje a gente fala assim que é o coração da empresa. Você precisa ter um sistema de gestão, e aí vocês têm um software que vem sendo desenvolvido há muitos anos, muito avançado, que realmente ele atende às necessidades do cliente, mas atende às necessidades do cliente não só pelo lado técnico, pelo lado do apoio que vocês dão, de pegar na mão dele e fazer com que esse acompanhamento e esse conceito mundial do Customer Success, que o pessoal fica se iludindo, que é uma palavra bonita, mas, meu irmão, é fazer com que o teu cliente dê certo. Não é nada mais do que isso. Hoje aqui, Vini, né, a gente tem uma cultura muito de ser customer-centric, né, que é colocar o cliente no centro das ações. E aí os negócios precisam ter essa visão. Porque quem é que gera faturamento para o negócio? O cliente. Quem é o maior ativo da empresa? O cliente. Uma empresa funciona para quê? Para dar lucro. Total. Qualquer coisa diferente disso não tem condições de você se sustentar. Então, se torna um pouco egoísta. Não é, gente. Vocês têm que pensar no cliente de vocês. Os colaboradores de vocês têm que pensar nos clientes de vocês. O teu negócio tem que ser movido para o cliente de vocês. É ele que gera o resultado do teu negócio. Não é só mais um cliente. Né? Não é, não pode ser. Hoje em dia, né, se fala muito na parte de relacionamento com o cliente, que é a parte de cultura, de experiência do cliente, de sucesso do cliente e tal. Você compra, seja qual
qualquer produto que seja, qualquer serviço que seja, a intenção da empresa tem que ser planejar para que esse cliente volte, para que ele me compre de novo. Essa recompra tem um dado que eu gosto de falar, que ele é bem massa, que é assim, ó. Manter um cliente na sua base custa 7 vezes menos do que captar um novo. Bicho, tu é do marketing, tu sabe quanto é o valor para estar investindo em marketing, investindo em tráfego, investindo em campanhas publicitárias, e um cliente teu, fiel à tua base, ele custa 7 vezes menos do que captar um novo, porque ele traz clientes. Porque se ele está satisfeito, a indicação dele já é um cliente a mais para o teu negócio. O boca a boca é a maior conversão de vendas. É a maior conversão Total. de vendas e gera o recompra. Então, a importância disso, o marketing é importantíssimo para o negócio, é um dos pilares do negócio. E aí, saber fazer um bom marketing, saber ter boas estratégias é excelente, e aí Vini pode dar inúmeras dicas para isso. Mas o primeiro passo... Não esquecer do ser humano. Não esqueça do ser humano. Não- Acho que é a principal dica, né? Não tem como fugir disso. O grande ponto está aí. Se a gente não estiver fazendo com que o nosso cliente seja bem sucedido, se ele dele comprar um brigadeiro, se o brigadeiro não trouxer satisfação para ele, ou você criar uma nave espacial, tem que ter foco nos objetivos claros, que é o sucesso dessa pessoa. Perfeito. O grande ponto das empresas hoje que eu percebo, Lili e Júnior, é que quando a gente perde essa sintonia, é onde o negócio começa a cair. E muitas vezes não dá tempo. E você citou a importância do consultor, e eu uso muita analogia de quando você entra numa sala com cheiro ruim. As pessoas que estão naquela sala ali, elas não conseguem mais perceber o cheiro ruim, Perfeito. porque o cérebro ele faz um bloqueio daquele odor que está incomodando. Então tudo que incomoda o ser humano, ele bloqueia. É uma proteção que o nosso cérebro tem. Quando vê uma pessoa de fora, vocês não estão percebendo que está com cheiro de queimado aqui essa sala? Sim. Não estou. Rapaz, tem alguma coisa, vamos olhar aqui as tomadas e tal. Por quê? Quem vem de fora vem com essa percepção. Então, a grande habilidade de um consultor é ter sensibilidade, de poder olhar e contribuir de forma rápida. E aí, minha grande ressalva que eu falo sobre os consultores é que tem muito consultor que quer fazer consultoria continuamente nas empresas. E ele vira um colaborador. E o que vai acontecer? Vai perder a sensibilidade. Perfeito. O grande ponto do consultor é ter sensibilidade. E a diferença do consultor para o mentor, e muitas pessoas me perguntam isso, aproveitar até para esclarecer isso aqui. O consultor, ele tem que fazer um trabalho técnico, entregar um relatório formal, e ele não pode interferir com as experiências dele e dizer assim, faz ou não faz. Já o mentor, e é por isso que eu quis evoluir minha carreira para esse lado do mentor, você contribui com as suas experiências e você diz assim, eu já vivenciei isso, comigo aconteceu isso, isso e isso, e a minha contribuição é essa aqui. Mas a decisão, no final das contas, continua sendo do empreendedor. Por isso é que é importante você medir e entender se você precisa de um consultor, que é um cara técnico. Vamos supor, na área de tecnologia, precisa de um consultor para fazer uma tarefa de BI, por exemplo. Então ele vai pegar uma base de dados, vai fazer uma análise, vai ajudar a estruturar, de repente, o processo e vai entregar aquilo ali. Beleza, ele executou aquilo ali, começo, meio e fim. O mentor, ele vai fazer a mesma coisa, começo, meio e fim. Mas ele vai dizer assim para você, vai questionar. Beleza, a gente tem esse resultado aqui do BI, ou essas informações aqui. Mas para que vai ser utilizado isso? Perfeito. Então essa contribuição humana, essa evolução aí, ela é muito importante. Por isso que na hora de você contratar, que estiver nos assistindo, é muito importante que você tenha essa sensibilidade de entender, e muita gente não sabe disso. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube explicando a diferença de coach, mentor e consultor. Qual a necessidade e qual o momento que você precisa para essa situação? Porque, inevitavelmente, todos nós precisamos. Eu faço terapia e tenho coach. Por quê? Eu preciso debater certos aspectos. Em outro aspecto, eu tenho um mentor, porque eu preciso debater outros pontos. E são pessoas que precisam contribuir com você. Perfeito. E essa minha ressalva, por exemplo, na área de coaching, às vezes o cara termina o 2º grau, o ensino médio, e aí chega e diz, eu já sou coach internacional. Mas o grande lance do coach, como na própria teoria da palavra, o coach é o condutor da carruagem. O cara controlava inúmeros cavalos ali e levava pessoas ali atrás naquela carruagem. Isso é o coach. Então o cara tem que ter conhecimento, ele tem que saber a trajetória. Então, para eu contribuir com algo, eu tenho que ter quilometragem. Então, eu só comecei a ser consultor depois de muito tempo atuando na área empresarial. Porque eu não me via preparado
para orientar e dar contribuições com as pessoas que não tinham preparo. Fui consultor muito tempo, agora eu sou mentor. Então, no meu entender, é uma evolução do posicionamento. Perfeito. Mas eu acabei de receber uma informação aqui no meu ponto eletrônico, Rocha. importantíssima essa informação, e eu queria que você esclarecesse aqui uma coisa. Bora. Polêmica. Brincadeira, aqui não é um programa de polêmica, não é um podcast de polêmica. Mas, Júnior, a gente tá sentado aqui com um tubarão. Porque esse cara, ele foi convidado para estar presente no Shark Tank. Conta essa história pra gente. A história do Shark Tank, assim, Caíto Maia é um amigo, né, pessoal, a gente se conheceu através de uma entrevista que eu fiz com ele uma vez e depois convidei ele para um evento aqui em João Pessoa, foi maravilhoso e daí a gente estreitou muito nossos laços de amizade. Queremos você no nosso podcast, viu, Caíto? Fica aí ele vindo para João Pessoa, eu faço questão aí, hoje de repente bater lá em Barueri. Tá gravado. Na sede da Chili Beans. Mas aí o que acontece? Houve já esse convite, mas só que o grande ponto do Shark Tank, a gente tem que pensar que tem que ter a estratégia certa. Perfeita. Porque o grande ponto do investidor, e se você não tiver essa sensibilidade, você pode se enforcar. Sim, com certeza. Porque o cara chega assim pra você, beleza, eu apoio você, eu tenho dinheiro para te apoiar. Mas aí de repente ele fica com 50% do seu negócio, muitas vezes não faz sentido algum. Então você tem que saber avaliar isso. Então não é porque você aceita um convite, você vai dizer sim. O grande ponto da nossa vida é saber dizer não. Né? Para os nossos filhos, por exemplo, eu que sou pai, para os nossos relacionamentos, dentro do trabalho, a gente tem que impor limites. Então, a não ida para o Shark Tank foi uma coisa estratégica. Porque, realmente, se você entrar ali e der certo, de repente, você vai entregar, às vezes, 30%, 40%, 50% do seu negócio por uma fatia muito pequena financeira que talvez nem contribua tanto. E, às vezes, esse não é difícil, né, Vini? A gente, às vezes, recebe clientes aqui na Chianca por um segmento que precisa de uma customização maior, que não é nossa vertical. Parece ser grande naquele momento ali, é uma empresa importante. Liga uma rede, né, grande de lojas e tal. O pessoal do comercial olha pra mim assim, meu Deus do céu. Não tem condições. Pelo amor de Deus, vamos pegar esse cliente. Aí gente, não, realmente a gente não pode atender o cliente para o cliente ficar insatisfeito, né? A gente precisa focar, né? Mas é muito difícil dizer. Uma coisa que eu tava vendo esses dias, não sei se foi um vídeo, não sei se foi um texto, é que o sim é muito óbvio, né? E tudo que for diferente do sim é não. Então, talvez é não, vou ver é não. Acho que é uma técnica que cabe ser utilizada no nosso dia a dia, né? Eu acho que já é não. O nosso sim é muito óbvio. Acho que foi Joel J. Que fala sobre isso. Comentou sobre isso, né? E realmente o sim é muito óbvio. Coisas que você ama, se perguntar pra você, você ama isso? Sim. Você não vai dizer, acho que sim. É muito óbvio, gente. Então, nos negócios, né? Saibam dizer não. É tão importante quanto. E, na verdade, é mais importante do que o sim. Você dizer não para situações que podem prejudicar a sua empresa. Eu acho que essa foi uma situação que aconteceu com você e você viu a inviabilidade. Sim, e é muito comum, né? Porque na nossa trajetória profissional, acaba você vivenciando muitas coisas nesse sentido. Porque você não pode, por exemplo, perder seus valores. Perfeita. Isso é um ponto importante, pelo menos para mim, total. E se você não tiver essa capacidade de avaliação e você dizer assim, não, eu sou muito maior do que dinheiro. Por exemplo, porque, por exemplo, nesse caso que o Júnior está trazendo aqui o exemplo, era um dinheiro, e era um dinheiro importante, para o branding da Chianca, talvez fosse importante aquela empresa ali, mas será que esse dinheiro aí ia contribuir realmente com o crescimento, com a visão, com a trajetória, com o roadmap que a Chianca está apresentando? Talvez não. E a médio prazo, isso daria prejuízo. Possivelmente. A curto prazo, isso daria prejuízo. Então, é uma falsa ilusão. Total. Entende? É uma falsa ilusão. E nesse mundo de startup, a gente vê muito isso, né, Vini? Pessoas com ideias maravilhosas, assim, com coisas que às vezes até não coloca da prática como a gente está falando, né? E os dados de startups também não são tão legais, né? Com a abertura de startup e tudo mais. Então, eu acho que seria até interessante a gente trazer um pouco desse assunto. Startup sofre para se consolidar. Startup, né? quais são os maiores desafios de uma startup? Você que vivencia muito isso, né? Vários eventos junto com o Sebrae e tudo mais que a gente vê. Mentor de startups. Isso, mentor de startups. Mas eu vejo muito as pessoas
eu criei um negócio, eu tenho uma startup, tipo, às vezes enche aquele negócio que quando você vai, não... Tá, vamos lá, deixa eu ver teu projeto, deixa eu ver teu pitch, deixa eu ver tua ideia, o que é que isso vai trazer de lucro? Porque, cara, tu vai receber investimento, tá, mas tu tem que pagar esse investimento, tem que trazer um retorno. Qual o ROI disso? Startup é a modinha do momento para algumas empresas que não entendem o real significado da startup. Eu acho que já foi banalizado. Eu acho que já foi modinha, tá, Lila? Teve um momento. A modinha tá indo embora, né? Acho que eu tô começando a poeira a sentar. Mas houve um momento que realmente era modinha e era o empreendedor de palco que a gente chamava. Sim. O cara estava muito mais preocupado em estar se exibindo em palco e estar flutuando em vários ambientes do que realmente gerar resultado. E vendendo o que não tem. Vendendo o que não tem. Teve vários cases aí. Teve um caso muito clássico, não vou citar aqui, de uma jovem que se destacou muito nacionalmente e quando começou a ser questionada era simplesmente cavaco chinês, né? Não tinha muita coisa para contribuir e... Enfim, mas... Eu sei quem é, viu? Essa mulher inteligente, eu sei que você sabe de quem eu tô falando. Espero que ele esteja escutando o podcast. Se ela estiver escutando, a culpa é dela, de querer vender o que não tem. Não tem coisa pior do que você vendendo o que não tem. Imagina a Chianca chegar e vai vender. Não, o nosso software tem essa solução, quando o cara vai usar. Cadê o diabo dessa solução, macho? Não tem condições. Não cria expectativa no cliente. Olha, seja franco, eu não consigo, eu consegui até ali, clareza é a melhor coisa em relações, seja qualquer tipo de relação, se não tem clareza, é problema certo que vai ter, é na vida, é na família, é relacionamento, é empresa, com colaborador, todo o ambiente, se não traz clareza, meu irmão, é encrenca certa que você vai ter no futuro. E aí esse lance de startup, por um tempo todo mundo ficou imaginando assim, eu preciso entrar no digital. Eu preciso entrar no digital. Transformar o meu negócio em startup também, né? E aí o que aconteceu? O grande ponto que startup, até mundialmente, o grande ponto que a gente traz sobre isso é que startup é uma empresa como outra qualquer. No Brasil a gente tem essa conotação de limitar uma startup a uma empresa física. Sim. A uma empresa digital. E no mundo, você vai abrir um fiteiro, é uma startup. Isso é um ponto. Fora do Brasil, e como graças a Deus minha carreira ampliou, eu agora como consultor internacional e mentor de eventos internacionais e tal, o que a gente percebe é que cada vez mais essa dinâmica do que as startups estão indo é uma dinâmica extremamente profissional, muito mais do que os negócios tradicionais. Então você não consegue mais hoje começar um negócio digital sem estar muito estruturado. Por exemplo, fora do Brasil, ninguém nem está olhando mais se você não estiver trabalhando com Web3. Sim. Então, e isso eu tenho trazido muito essa experiência de estar muito próximo a uma aceleradora internacional que ela tem a origem espanhola. E aí, eu tenho participado de alguns eventos, participei de um Startup Weekend que eles fizeram como mentor lá no dia a dia. E uma coisa que a gente debatia muito e vem debatendo muito fora do Brasil, principalmente na Europa, se não tem ligação com Web3, ela fatalmente não vai ter nenhum olhar para investidor mais. Isso fora do Brasil. No Brasil, como o mercado ainda é muito grande, você consegue ter outras dinâmicas. Mas o grande ponto hoje é que você não consegue abrir uma startup se você não tiver um nível de maturidade, até profissional, maior do que o conceito. Sempre foi muito avaliado o corpo humano da startup. Uhum. Por quê? O investidor ele não vai aportar dinheiro no projeto dessa xícara, não, dessa caneca. Vai aportar dinheiro na Lila, no Júnior e no Vini. Tanto é que existem várias cláusulas que impedem Lila de repente dizer assim, não, agora eu quero virar mochileiro, vou passar um tempo viajando pelo mundo. Pode não, bebê. Porque se eu aportei dinheiro, não foi do CNPJ, não. Eu aportei dinheiro em você, na sua capacidade de execução. Perfeito. Por isso que essa avaliação do humano, cada vez mais, ela é extremamente importante. Por quê? Você pode ter uma ideia muito brilhante, mas não tem capacidade de execução. Por isso que hoje, esse lance de que eu acho que já passou a modinha e hoje não seria mais, porque você tem que entrar muito preparado. Quando o cara entra no game, o cara já percebe, opa, isso aqui não dá para pisar de qualquer jeito. Uhum. E a galera rói a corda logo. Por isso que a gente investe tanto em eventos, em movimentação do ecossistema, preparação. Por exemplo, a Go Business participa de eventos fora e dentro do Brasil exatamente para buscar essa validação de que a nossa startup realmente está no estágio. Agora,
esse nível de maturidade que graças a Deus eu atingi hoje, e junto com todo mundo que faz parte do grupo, também vem de muitos e muitos anos estar nisso, há 10 anos. Por exemplo, quando a gente lançou o Glocal Arts, eu tive a oportunidade de lançar o primeiro marketplace de arte do Brasil. Então, eu vivenciei esse envolvimento, essa mística de estar em palco direto. E muitas vezes fiquei embriagado por isso, fiquei encantado por essa coisa de estar, tô aqui, tô ali, tô na televisão, tô no rádio, tô num palco no Rio de Janeiro, tô num palco no Ceará. Viajando, a gente foi para o Web Summit, quando era ainda na Irlanda, eu fui para o Vale do Silício apresentar a Go Business no TechCrunch. Então, o que tinha no mundo, a gente foi. Mas resultado financeiro que era bom, não tinha. Então, a primeira coisa quando eu voltei do Vale do Silício, foi a primeira coisa que eu quando baixou a poeira, eu disse, meu irmão, isso aqui não é sustentável. Ou a gente redesenha esse negócio aqui, porque não está dando certo. E aí foi quando eu rompi com o meu sócio. Por quê? Eu tinha uma visão de negócio e ele tem uma visão de contribuição com a economia criativa e tal. Eu tanto gosto de economia criativa que eu escrevi um livro sobre economia criativa. Mas tem que ser sustentável. Perfeito. Precisa ser sustentável. Todo e qualquer projeto nosso, e aí eu acho sensacional um conceito do Aaron Ross, no livro dele de O Hipercrescimento, é que tudo na vida que você fizer, você tem que ter um resultado 10x. Vai comprar um livro, você pagou quanto esse livro? R$50. Esse livro tem que te trazer no mínimo 500. Tudo que a gente faz. Eu saí de casa hoje para gravar com vocês aqui. Isso aqui tem que me dar um resultado. Tem que me trazer um resultado. Tangível ou intangível, mas tem que trazer um resultado. E o empreendedor tem que cobrar isso, não é, Vinícius? Tem que se cobrar, Julião. Tem que, vou participar de um evento. Eu vou participar de um evento porque o evento é de um amigo meu e ele pediu minha ajuda, meu patrocínio e tal. Não é negócio, é negócio. Volta a história de dizer não. Você tem que saber esse filtro, porque o tempo de nós três aqui, da Gel que está aqui atrás nos apoiando também na produção, a galera que vai editar, tudo isso aqui, se a gente for converter em valor financeiro as nossas horas aqui de desenvolvimento intelectual para a gente chegar aqui e ter propriedade para falar, de todos nós aqui envolvidos, é uma grana violenta. Tem que trazer resultado. Por isso que a gente não pode se colocar nos ambientes sem buscar isso, sustentabilidade. Eu vejo isso, as pessoas às vezes acham, mas vocês acabam virando um robô desse jeito. Não é questão de virar um robô. É porque a vida ela é muito seca e dura com a gente. A gente não paga conta com coraçãozinho nem tapinha nas costas. Pois é. Ponto. Antigamente os clientes chegavam quando eu tinha agência de marketing, o pessoal chegava assim, mas vamos fazer uma parceria, vamos trocar em pizza, por exemplo, do seu trabalho. Eu chegava pro dono da empresa assim, brother, me desculpa, mas me diz uma coisa, você consegue pegar a tua pizza e chegar e pagar um boleto com a tua pizza? Não posso. A mesma coisa sou eu. Tu consegue pagar o salário do teu colaborador com pizza? Não consigo. Eu também não. Então, a gente vai fazer o seguinte. Quando eu quiser comer a sua pizza, eu virei com o maior orgulho, porque eu sei que sua pizza é boa. Mas eu vou pagar pela minha pizza. Perfeito. E você vai pagar pelo meu serviço. Se não couber, a gente vai buscar ajustar aqui, fazer o possível e impossível para que a gente consiga dar um match aqui, a gente fazer uma deal, a gente fazer com que a coisa aconteça. Mas se não der certo, a amizade é a mesma. E a gente segue. Agora, o que não dá é para você chegar e querer fazer uma coisa que não seja boa para mim, nem seja boa para você. Senão, não é uma relação de parceria. E eu quero parceria por muito tempo. Tem que ser bom para ambos. Não adianta ser bom só para mim ou bom só para você. É muito bom, eu faço muito isso, de inverter a bola. Quando o cliente chega, não, mas é só colocar o sistema. Olha, vocês colocam o sistema aqui. Olha, não precisa treinar a gente mesmo desenrola e tal. Aí não precisa você cobrar implantação, algo tipo. Olha, é besteira, é coisa simples, tá? Então, eu sempre inverto a bola para o lado dele. Às vezes as pessoas fazem, eu não vou mais usar o sistema e tal. Aí eu queria que vocês tirassem o pagamento, algo do tipo. Aí eu disse, chega numa concessionária, tira um carro zero de lá. Roda por uma semana, depois volta lá na concessionária. Que eu queria devolver o carro. Então assim, eu sempre inverto a bola para o cliente. Então vamos fazer o seguinte, tem um material de construção. Vou passar lá no seu material de construção, vou pegar umas telhas, umas cerâmicas e deixa lá, bicho, é só uma telha e uma cerâmica. Então a gente sempre inverte a bola assim para o cliente, para ele entender que tipo, a gente trabalha com serviço, a gente trabalha com esse valor que não dá pra gente
isentar ou algo do tipo. Isso que a gente está falando aqui é que tem várias empresas que não conseguem dizer não para o cliente. O cliente nem sempre tem razão. O cliente ele precisa entender qual é o valor daquele teu negócio. Então, se tu começa a pendurar conta no teu negócio, bicho, vem aqui, depois tu acerta, começa a pendurar conta, começa a abrir mão, vamos investir num evento de fulaninho, porque para ter uma consideração por ele, negócio é negócio. E aí a gente entra, eu peguei aí 3 situações pra gente estar falando, né? O cliente nem sempre tem razão, mas ele é a razão, porque muitas vezes ele não sabe nem o que ele quer. Por isso que é importante ter a sensibilidade do consultor, do mentor, para estar ali informando. O consultor, quando entra no circuito, muitas vezes ele vai dizer alguma coisa que é tão óbvia, mas que está esquecida. Ninguém está vendo o óbvio. E aí, o óbvio precisa ser dito. E a gente também volta ao início desse podcast. As empresas têm que faturar, têm que dar lucro para poder empresa. Qualquer coisa diferente disso, abre uma ONG. Entende? Que até para se sustentar uma ONG, você precisa ter recursos. Eu já vou até te corrigir, porque ONG é um empreendimento social, recurso, mas tem conta para pagar. Tem conta para pagar. Todo mundo tem conta para pagar. É isso. Então, negócio precisa de faturamento. Colaboradores precisam ser pagos, e não com pizza, não com serviço, com dinheiro. Porque cada um tem suas responsabilidades, tem suas contas. E os negócios precisam, os gestores, né, quem está ali por trás, fazendo acontecer, precisa valorizar o serviço, né, já que está precisando, já que é necessário para o crescimento, e fazer com que, juntos, em parceria, faça com que isso aconteça, né? É importantíssimo a gente nunca perder essa tônica. Mesmo no empreendimento social, Sim. Por exemplo, a minha startup hoje, ela é uma plataforma educacional para o empreendedor com visão de impacto social. Então, a gente quer contribuir com a sociedade. E onde é que a gente tem um impacto social? Com uma precificação mais acessível, Sim. com retorno social das coisas, fazendo com que a gente cumpra objetivos propostos, por exemplo, pelas Nações Unidas, de busca de finalização da desigualdade, erradicação da pobreza. Alguns pontos são importantes a gente ter essas visões dentro das empresas. Para a gente, isso é essencial, faz parte do nosso DNA. Se a pessoa não tem visão com isso, se ela não tem conexão com isso, me desculpa, mas não tem como a gente ter relação. É isso. Por exemplo, eu não contrato uma pessoa que não gosta de estudar. Por quê? Na nossa área, nós estamos aqui na área de tecnologia, se a gente não estivesse capacitando, se qualificando e tendo uma visão autodidática de buscar novos conhecimentos, a gente vai ficar para trás. E a gente não consegue contribuir. As coisas mudam muito rápido. Exatamente. Não tem como uma empresa, não tem como uma universidade, não tem como ninguém fazer isso por nós. Sim. Porque eu estudo na escola tal, na universidade, faço a pós-graduação, eu tenho contato com a plataforma. Beleza, você tem acesso a inúmeros recursos. Isso. Mas quem tem que botar a bunda na cadeira para estudar é você. Então, eu uso o TBC, que é o tirar a bunda da cadeira, para o cara ir para ação, ir para movimentação, buscar, ir para cima do mercado, ter uma atitude ativa, não reativa, tu só está esperando, então você precisa ser proativo, você precisa ir para cima do seu cliente, o cliente vai ver essa energia de você estar buscando ele, mas também tem certos momentos que a gente precisa botar a bunda na cadeira para sentar e estudar. Sim. Hoje em dia, isso é óbvio que tem inúmeras formas, pode estar deitado e estar com um celular, com um tablet ou com um computador estudando. O próprio podcast, ele ajuda muito a abrir... Exato, você está na academia, está malhando, você está correndo, você está dirigindo, você está fazendo alguma coisa, então... O fonezinho ali absorve o conteúdo, pega o que é mais relevante para você. Tem tantas formas de adquirir conhecimento hoje em dia. Estudar é isso, a gente não fala só... Não é só a leitura de um livro ou algo do tipo, é muito importante, mas... Vídeos no YouTube, podcast, coisas que agreguem, né, para o teu dia a dia, para a tua empresa. Isso é o conhecimento, né? Trazer conhecimento para o teu negócio. Porque hoje você trabalha de uma forma, daqui a pouco você vai ter que mudar totalmente a cultura do teu negócio, seja nas vendas, seja na forma que você está atendendo o teu cliente, porque você tem que se adequar ao mercado. No comecinho desse podcast, Vini citou que com 11 anos ele literalmente quebrou o negócio dele. Literalmente quebrou. Então, muitas empresas, né, aprendem com os cases de insucesso. Sim. É muito massa entender aonde a pessoa falhou para que você
também não falhe, para que você absorva da melhor forma e você busque o caminho mais correto. Gente, tem muito, muito, muito conteúdo disponível. Usem isso a seu favor. Os negócios precisam de conhecimento. As pessoas precisam tá se retroalimentando desses conhecimentos. O mercado engole, Vini. E o principal ponto disso aí é que conhecimento tem muito. Agora a gente precisa ter consistência. Perfeita. Não adianta você querer ficar um dia inteiro, sei lá, passar 12 horas assistindo aula. Você não vai ter uma capacidade de assimilação muito pequena. Perfeito. O que a gente propõe, por exemplo, na Go Business é que você estude 15 minutos por dia. Você não precisa mais do que 15 minutos por dia. Por quê? Se todo dia eu estiver assistindo um vídeo de 15 minutos, eu ler uma página de um livro, eu escutar 15 minutos de um podcast, enfim, qualquer coisa vai te fazer melhor. No teu formato. Sim. Eu acho que o grande ponto é esse, encontrar o seu formato, o formato que te adequa melhor. Quando eu entrei no doutorado em 2020, eu até choquei o pessoal, uma professora veio discutir comigo sobre isso, que eu disse que a gente não saberia que universidade nós iríamos encontrar ao final do nosso doutorado. Sim. E eu consigo afirmar isso em inúmeros pontos. Porque eu falo sobre isso no meu livro, que é uma das partes do meu livro é a Indústria 4.0. Todos nós sabemos que tem um pouco mais de aprofundamento na área de tecnologia, sabe disso. Quem não entende, mas vê que está acontecendo alguma coisa. Para todo lado hoje escuta sobre inteligência artificial, automação, miniaturização, melhoria de performance em baterias, internet 6G, por exemplo, que eu falo no meu livro. Coisas que estão acontecendo ao nosso redor que vão mudar drasticamente. Hoje as universidades já estão passando por um movimento muito sério que a pandemia acelerou, que é, por exemplo, o EAD. Sim. Então as universidades hoje, você está vendo, toda universidade praticamente está falando sobre isso. Perfeito. Porque está cobrando, porque agora você pode ser aluno da nossa universidade por um valor mínimo. Por quê? Eles estão vendo que, para eles, estão olhando para o financeiro e não estão pensando apenas em converter aquela disciplina para aula online. Mas estão esquecendo a qualidade e a relação humana do aprendizado. Então, o grande ponto está aí. E aí, você, Lila, como especialista, e a gente propõe isso, o grande diferencial da nossa plataforma hoje no mundo, nós temos dezenas e dezenas de concorrentes. Brasil e mundo. O nosso grande diferencial hoje é nos preocuparmos com o sucesso do cliente. É isso. Nenhuma tem. Perfeito. Pode ter milhões de usuários, a gente tem bem pouquinho, e a gente vai crescer. Mas desde o pequeno, desde o comecinho, a gente está preocupado com o sucesso do cliente. Perfeito, Vini. Eu fui para um evento, o maior evento de startup da América Latina, que é o Case, né? E lá no Case, a ideia do evento, né, uma das principais, era falar sobre a inteligência artificial. E como a tecnologia ia ajudar as empresas até a mudar suas perspectivas, né? Como que a tecnologia ia entrar nisso. E as pessoas ao redor, os colaboradores das empresas, estavam com muito receio, né, de demissões em massa. Cheguei a visitar uma empresa grande, um banco enorme, onde eles demitiram todo o time de atendimento, porque os robôs começavam a fazer esse papel operacional, né? Só que eu ouvi uma coisa que, assim, ficou na minha mente, e é uma das verdades absurdas para mim, tá? Que é assim, ó, beleza, a tecnologia vem aí, a inteligência artificial vem aí, os chatbots estão aí para fazer com que muitas coisas aconteçam. Isso não vai minimizar o trabalho do ser humano. Eles vão parar de ser operacionais cada vez mais e vão começar a ser cada vez mais estratégicos. Vini, a gente precisa de pessoas estratégicas que pensem nos negócios, que busquem diferenciais, que vejam o crescimento. O robô não tem condições de fazer isso. O robô, ele vai pegar o que for manual e ele vai acelerar isso. Um exemplo que eu gosto... filtro, né? Fazer um filtro. Um exemplo que eu gosto de dar, né, aí algumas palestras, alguns eventos que eu faço, é que alguns anos atrás a gente tinha uma profissão chamada digitador. Eu fui digitador, no escritório de contabilidade. Entende? E hoje em dia a gente pega o celular e... É absurdo, né? De tudo um pouco, literalmente. Eu era office boy, escritório de contabilidade, depois virei digitador. Evoluiu, crescer, tá aqui hoje esse podcast fazendo acontecer, ensinando pra muita gente. Mas aí era uma profissão, era um diferencial no seu currículo, você colocar lá digitador. E hoje em dia, a gente pega o celular, fala aí com o Google, fala aí com o iOS, com a Siri, e eles digitam para vocês com pontuações, com vírgulas, com acentos,
Perfeitamente. Isso quer dizer que essa profissão, o que é que aconteceu com essa profissão? Bicho, a gente parou de ser o operacional ali, a tecnologia veio para avançar isso. Eu lembro que eu fiz curso de datilografia, Lila. Você, Giovana, que são mais novos, não devem ter nem trabalhado com datilografia. Eu trabalhei. Então, assim, Olha que só tem 20 e poucos anos, né? Ah, se sei. Só de profissão já tem 33. Então, o que acontece? Quando a gente para para pensar assim na trajetória que as coisas estão acontecendo, e eu falo sobre isso no livro, muitas profissões que a gente não vê mais fora do Brasil estão intimamente ativas ainda dentro do Brasil. Por exemplo, caixa de supermercado e frentista. Portugal ainda tem muito, e até com muita estranheza eu vejo isso, que ainda tem muita caixa de supermercado, mas frentista já não tem mais em Portugal. Na Inglaterra, quando eu morei lá de 2003 a 2008, mais ou menos em 2005, já mais ou menos 50% dos caixas, isso 2005, já eram autoatendimento. A gente já andava de ônibus só com motorista, já em 2003, quando eu cheguei em Londres, por exemplo. Parece que agora os ônibus aqui, por exemplo, em João Pessoa, já não tem mais o cobrador. Já não tem faz alguns anos. Já não, aí o que acontece? Essas modificações no mercado, elas trazem algumas reflexões, porque você trouxe uma visão bastante interessante sobre, beleza, os robôs vão fazer as coisas operacionais. Por exemplo, dirigir. O robô vai dirigir melhor do que a gente, porque ele vai fazer muito melhor do que um ser humano aquilo ali. Só que o grande ponto é que se a sociedade não estiver preparada, níveis de cognição, de alimentação, preparo educacional para acompanhar esse desenvolvimento, ela não vai conseguir sair do operacional para o tático ou para o estratégico. E aí qual é o problema? Nós vamos encontrar inúmeras pessoas no nosso meio, pessoas que muitas vezes até estudaram com a gente e que não vão estar recolocadas no mercado de trabalho. Isso a gente já vê muito isso. E muitas profissões, e eu não quero ser apocalíptico aqui para quem estiver assistindo, mas é a tendência natural das coisas, é que, por exemplo, advogado, muito provavelmente não vai existir advogado daqui a um certo tempo. Em alguns países, muitas normas, coisas já são decididas digitalmente, porque a legislação ela é muito simples, muito clara, e a decisão é tomada eletronicamente. No norte da Europa acontece isso, por exemplo. O que acaba acontecendo? A inteligência artificial e o aprendizado computacional, à medida que a pessoa vai evoluindo as questões de quanto mais dados a gente tem, mais vai havendo leitura computacional e mais vai sendo tomada decisão. Então, por exemplo, advogado, ele vai ter um problema muito sério no futuro. Ou ele evolui e sai desse trabalho simplesmente de resolver problema para ter uma visão consultiva e preventiva, ou então ele vai estar muito provavelmente fadado. Isso é um exemplo de profissão, e olha, é uma profissão que sempre foi muito vista no mercado. Você é advogado porque dá dinheiro. Médico, vai acontecer muito isso também. Você não vai num atendimento hoje de um hospital, por exemplo, para não passar por uma triagem inicial eletrônica. Você tem que dizer mais ou menos o que está acontecendo ali. Dali ele vai te passar por um enfermeiro, que o enfermeiro muitas vezes hoje, o que ele vai fazer? Vai aferir a sua pressão, sua temperatura. Hoje tem máquina para isso. E até dependendo do tipo do caso, telemedicina. Exatamente. A pandemia demonstrou isso claramente. Foi uma quebra de paradigma. Eu não vou fazer. Por exemplo, eu faço terapia online. Meu terapeuta está em São Paulo. Minha coach, ela é uma inglesa que está no sul de Portugal. Por acaso eu a conheço, mas senão eu não conheceria também. A minha sócia, eu não a conheço pessoalmente. Samara eu não conheço pessoalmente. Vou conhecer Samara talvez essa semana. E a gente já trabalha junto há 3 anos e virou minha sócia. Porque as relações humanas mudaram muito. Então, o que acaba acontecendo é que a gente tem que estar predisposto e tem que estar exatamente com esse pensamento abundante para que a gente consiga verificar que ou a gente se adapta e busca como esqueci o nome dele agora, meu Deus, que eu uso direto as frases dele, que a gente precisa desaprender, reaprender. Alvin Toffler. O Alvin Toffler, ele fala que o analfabeto do século XXI é exatamente aquela pessoa que não quer aprender, desaprender e reaprender. Perfeito. Continuamente a gente tem que estar pensando nisso. Senão, a gente está fadado a ser atropelado pelo caminhão. Vini, é engraçado como a pandemia
foi um dos pontos. É igual uma guerra. Numa guerra se traz muita tecnologia, se traz muitas soluções, um pós-guerra. E o pós-pandemia da Chianca, a Chianca hoje, eu vou ser sincero para você, a gente saiu de 9 estados em dezembro para 20 estados hoje, foi muito por conta da pandemia. E aí eu vou explicar qual foi esse lado de consequência da pandemia. As pessoas, elas aprenderam a assistir uma aula, a fazer um trabalho, a trabalhar um home office, a entender que para eu instalar um sistema de gestão na empresa, treinar e tudo mais, eu não preciso do presencial. Então a gente tinha muito, além do preconceito de uma empresa paraibana do Nordeste que vai vender para um estado do Sul, que o estado do Sul foi o último que a gente conseguiu atingir, que querendo ou não tinha muito esse bloqueio, a pandemia acelerou muito isso. Das pessoas, eles têm um EAD do sistema de gestão que eu vou aprender, eu vou ter um treinamento, um acompanhamento, onde a pessoa vai estar ali, e bicho, o que a gente antigamente, tem um cliente lá no sertão aqui de Souza, na Paraíba, pega um consultor, pega 2 consultores, coloca dentro do carro da Chianca, faz a viagem, pega uma pousada, passa uma semana lá, treinando um cliente. E hoje um consultor da Chianca atende 3, 4 clientes numa manhã, num turno, num dia. Nosso recurso mais escasso é o tempo, né? E conseguir otimizar ele é o grande diferencial também. E trouxe uma qualidade para o cliente que, tipo, às vezes a gente marcava uma reunião de 10 horas, chegava atrasado 10h30, 10h20. Hoje em dia você marca uma reunião de 10 horas, 10 horas está lá, o cara numa reunião remota, já faz a reunião de forma rápida. Quando ele sai daquela reunião, ele já está ali pronto para pegar ir para uma outra reunião. Não tem deslocamento, não tem custo. A gente conseguiu diminuir o custo para o cliente também, ficou mais acessível e conseguimos expandir. Então, e isso é sensacional quando a empresa se coloca a entender o que está acontecendo ao redor e como é que eu vou me ajustar a isso. Porque é inevitável. A gente não vai voltar a usar a máquina de escrever, não vai. A gente não vai voltar a certas práticas que a gente tinha no passado. É daqui para frente. Por isso que o subtítulo do meu livro é O Mundo Não Gira ao Contrário. Massa. Porque é daqui para frente. E nisso que a gente vai daqui para frente, a gente precisa ter essa clareza que eu tenho que me ajustar ao cenário que eu tenho e o que, se eu puder prever, avaliar o que vem pela frente, infelizmente, nós teremos outras pandemias. Isso é um fato, a ciência já tem isso com muita clareza. E como é que a gente vai se ajustar a essas novas pandemias e que esperamos que não sejam tão caóticas como essa que nós tivemos, mas a gente precisa estar atento a isso. Vai acontecer. Então, o que o mundo está se preparando, qual a direção que está indo e como é que a Chianca, como é que Vini, Lila, Juni, todo mundo que está nos assistindo hoje está entendendo essa movimentação. Por quê? Ou a gente se ajusta a isso ou a gente vai ficando para trás. Perfeito. E cada vez mais estão chegando novas pessoas. Sexta-feira à noite agora, passada, eu participei de um evento com jovens empreendedores e disse isso para eles, olha, se vocês acham que se vocês fizerem um trabalho meia boca, ter um posicionamento meia boca, está enganando alguém, está enganando a você. Porque todo semestre, no caso eles são universitários, saem dezenas, centenas no Brasil todo, fazendo a mesma coisa que você. Se você acha que quer fazer uma coisa meia boca, não faça não, velho. Vai pra praia jogar bola, vai comer tapioca, vai namorar, vai assistir, vai deitar, vai fazer nada. Mas não perca seu tempo, não. É o que tem de mais especial no planeta hoje é o tempo. É isso. Ou utilize isso aí com inteligência, buscando seu crescimento. Se não, busque alguma coisa que te dá satisfação, te traga prazer, porque senão não faça não. É encrenca. Pois é. E o bate-papo aqui tá massa, né? Mas vamos deixar um pouquinho para próximas oportunidades de podcast, que a Giovana já tá fazendo sinal do tempo ali, faz um tempinho. Ei, Giovana, deixa eu trabalhar, rapaz, tá tão bom o papo. Brincadeira, Eu tô Giovana. aqui doida para bater papo, tô aqui bem. Pois é, mas mas hoje... Vini, a gente tá aqui falando de muito conteúdo e tudo mais. Fala aí um pouco sobre a Go Business. Qual é o conteúdo que a Go Business entrega e tudo mais? Tá, a Go Business, ela tá pautada em alguns conceitos mundiais, né? E principalmente de agregar valor e resultado ao empreendedor. Hoje a gente atua em língua portuguesa no mundo, então nós somos uma startup global e que nós acabamos de firmar uma parceria, por exemplo, já iniciamos em Angola, estamos iniciando operações em Moçambique também, então a gente já vai para o 4º país. E que é bastante interessante isso, porque a gente consegue entregar em qualquer lugar do planeta, literalmente,
3 pontos: conhecimento, orientação e fazer com que o empreendedor que esteja conectado a gente ganhe dinheiro. Esse é o grande ponto, porque a gente tem uma plataforma educacional em streaming, que é algo muito comum. As pessoas hoje elas utilizam, por exemplo, Netflix, Amazon Prime, enfim, é esse mesmo tipo de tecnologia. Mas só que o grande diferencial da gente, pode perguntar, mas você tem no YouTube? Tem. Espalhado e sem a certeza de que é bom realmente, que vai te ajudar. A gente faz essa curadoria. Então a gente escolhe realmente pessoas para contribuírem com realmente informação que realmente vai ser relevante para o empreendedor e que ele bota em prática. Não adianta só você estudar. Isso é um ponto muito importante para quem estiver nos assistindo, que só estudar não vai resolver o seu problema. Você tem que estudar e botar em prática. Mão na massa. Mão na massa. E daí, nessa mão na massa, muitas vezes você vai ter dificuldade. E o que a gente faz? A gente tem um marketplace, a gente tem um ambiente onde a gente conecta o empreendedor que tem dúvida a consultores, especialistas, mentores. Eu preciso de um consultor na área de restaurante. Eu ia falar restauração, que como diz em Portugal. De restaurante. Então, eu tenho um consultor certo para você, eu faço o match desses dois. E os dois evoluam e ganham dinheiro. E o terceiro pilar da gente, que é fomentar o negócio, que essas pessoas todas que estão participando da plataforma possam se conhecer e fechar negócios, através de rodadas de negócios. Então, nós fomentamos esses 3 pilares. Óbvio, é um projeto muito grande, está exigindo muita energia da gente, a gente está sendo extremamente bem recebido pelo mercado, que é até surpresa para a gente a velocidade como as coisas estão indo. O grande ponto para a gente é essa preocupação do impacto social, com a precificação muito baixa e acessível, para dar oportunidade para as pessoas. Vamos iniciar nossos trabalhos de impacto social diretamente por Angola, porque lá nós vamos fazer alguns testes para a gente validar num ambiente que tem mais necessidade de apoio, e daí a gente vai trazer isso, onde, por exemplo, uma das nossas ideias é que no momento que uma empresa comprar uma conta com a gente vai liberar para uma pessoa que precisa de uma conta. A tecnologia ela proporciona isso de forma escalável. No modelo de negócio de vocês talvez não, porque da forma como vocês fazem, mas no da gente, tranquilamente, não vai diferenciar, não vai me onerar mais ou menos eu chegar e ajudar realmente quem precisa. Então é a nossa visão de impacto social. Então a gente está muito animado com isso. Estamos aí participando de vários processos de seleção, de negociação com possíveis investidores. Mas para a gente não é só dinheiro que a gente quer, é um dinheiro que tem afinidade com a nossa tese de educação e impacto social. Algumas pessoas ficaram até chateadas conosco, porque elas já queriam fazer aporte financeiro e a gente não aceitou. Saber dizer não. Importante. Porque não adianta eu trazer um investidor que não tem essa afinidade de entender que a importância que a educação tem na vida das pessoas. E dinheiro por dinheiro a gente conquista. Eu vou trabalhar e vou ganhar o dinheiro. Mas pessoas que realmente entendam que a gente só vai mudar a sociedade a partir do que eu prego, a partir do empreendedorismo e da educação, outras pessoas têm outras visões. Eu acredito que a mudança acontece nisso, como aconteceu na minha vida. Eu ter saído de favela no Rio de Janeiro e estar hoje aqui sentado com vocês e eu poder olhar pelo retrovisor e toda essa minha trajetória, que eu sou muito grato ao universo e a Deus por eu estar aqui hoje e que vou conquistar muito mais com o meu esforço, com as minhas coisas. E eu quero oportunizar isso para muitas pessoas. E a nossa meta é atingir 1 milhão de clientes ativos na plataforma e espero que a gente consiga atingir esse objetivo aí. Vai conseguir, com certeza. Massa, Vini, teu negócio. Mas antes de a gente encerrar, queria que tu desse aí algumas dicas para quem está nos assistindo, para não errar na hora de empreender, para quem tem um negócio hoje, conseguir melhorar ainda mais seu negócio. O que é que tu tem aí para, além de todo esse podcast, de toda essa surra de conteúdos, uma surra de insight, literalmente. Hoje foi quente aqui, viu? Obrigado a vocês aí por essa oportunidade. Eu adoro participar desses debates assim, com pessoas que realmente estão querendo contribuir com o mercado e que eu posso dizer para vocês algumas coisas. Primeiro, estude, se qualifique. Não adianta você ir para o mercado sem estar preparado. Segundo ponto, procure exatamente entender a dor do seu cliente. Porque se você entende realmente a necessidade do seu cliente, você vai conseguir levar para ele o que ele realmente precisa e vai solucionar a dor dele, ele vai pagar por isso. Não é nada de graça, não. Imagina um remédio que você vai numa farmácia e compra. Você só toma um remédio porque você precisa. Então, esse é um ponto importante. É entender onde está incomodando o seu cliente. Entendendo o que incomoda o seu cliente,
procure levar o melhor para ele. Então, estude seu cliente continuamente, converse com ele, sente com ele para tomar um café, jogue bola com ele, vá para a praia com ele, dê seu jeito, dê os seus pulos, mas converse, se aproxime do seu cliente. Fuja desse negócio de Google Forms, dessas ferramentas digitais, de WhatsApp. Meu irmão, se você puder sentar, sente. Minha irmã, se você puder conversar, ligue. Dê um jeito, mas se aproxime, porque nessa sensibilidade, muitas vezes o menos, e eu acredito muito nisso, é muito mais. Você vai aprender muito numa conversa dessa com o seu cliente. Vai aprender muito. Outra coisa, se organize. Os grandes problemas que eu tive na minha empresa foi por falta, por exemplo, de organização, principalmente jurídica. Tenha uma assessoria, faça contrato, se organize direitinho. Outro ponto importante, processo. Tudo que é medido pode ser melhorado. Então, você tendo processos claros, feijão com arroz, pega uma folha de papel e vai anotando a sequência que você faz. Quando você vai ter essa clareza, você vai poder organizar. Eita, isso aqui está errado, tem que mudar de ordem aqui. E você vai melhorar muito mais. E por último, tenha pessoas realmente conectadas com você, que realmente sejam conectadas, que comunguem dos seus valores. Porque senão, você não vai para frente. Eu trouxe aqui 6 pontos, que são os 6 pilares da minha tese de doutorado, né? Que é propósito, modelo de negócio, cliente, bastidores, processo e pessoas. Sem esses 6 pilares, você não consegue ter um negócio bem sucedido. E qualquer coisa, entre em contato aí que a gente está aqui para te ajudar. Qual é o arroba? Vini de Oliveira. E Go Business também. Pois é, gente, então não perde tempo. Surra de Insight, hoje nosso podcast ele foi literalmente uma aula, uma mentoria gratuita, né, gente? Conteúdo aí disponível para vocês. Gostou? Compartilha com teu amigo, compartilha com tua empresa, compartilha com outros gestores, não perde tempo. O podcast Bora Rampar tá em todas as plataformas de streams e no YouTube também. Bora rampar, galera! Simbora! Bora rampar!